Salve galera tricolor, estamos aqui então hoje para gravar o nosso vídeo com o giro das notícias do tricolor, o giro das notícias dessa semana. E para quem me acompanha sabe que ontem eu fiz um vídeo curto aí explicando pro pessoal, eu não consegui fazer esse vídeo ontem, né, que é o dia que eu costumo soltar esses vídeos com esse giro semanal, que é sexta-feira. Mas infelizmente ontem, devido à chuva que estava tendo aqui, alguns problemas técnicos que eu tenho, e algumas situações também no meu dia a dia que acabou fazendo com que eu só pudesse gravar esse vídeo muito tarde da noite. Então eu acabei não conseguindo fazer o vídeo e prometi fazer esse vídeo hoje. Então, extraordinariamente, nessa semana o vídeo está saindo no sábado, mas como de costume o vídeo sempre na sexta. Estou fazendo o possível para resolver os problemas que eu tenho, principalmente aqui de estrutura, para fazer a gravação e tudo mais, para que isso não volte a acontecer e eu consiga sempre soltar o vídeo aí na sexta-feira, conforme o combinado, tá certo? Então, antes de começar o vídeo, já pedi aquela forcinha para vocês aí, curte, compartilha, segue o canal, joga lá no canal dos amigos são paulinos, que todo mundo tem aquele grupinho que eu sei, com os camaradas são paulinos lá. E vamos que vamos agora então para as notícias da semana do nosso tricolor paulista. Bom, então sem mais delongas, vamos então para as notícias e o que a gente teve de impressões sobre o São Paulo Futebol Clube nessa semana. E assim, de início a gente estava com uma expectativa bacana aí com relação ao retorno dos lesionados, né? A limpa no departamento médico. E infelizmente o que aconteceu foi exatamente o contrário. A gente esperava essa limpa não aconteceu. Acabou que parece até que piorou um pouco a situação. Jogadores que estavam perto de voltar não voltaram, teve o retorno para o DM dos que nunca voltaram, né? Como o caso do Oscar, por exemplo. E esperava, por exemplo, o retorno do Tolói, que estava com uma previsão de retorno e essa previsão não foi cumprida, não retornou. O Luan em previsão de retorno tem, tá lá perdido no buraco negro lá do DM do São Paulo. E aí tivemos então, né, também Cedric, Enzo, Dias, que enfim, ninguém também esperava. E aí fomos para a partida. Antes de começar a partida já teve o Dinheiro, já machucando antes de começar a partida, sendo cortado. Tem o Leandro, goleiro, né, nosso terceiro goleiro atualmente, que tem o contrato terminando agora no final do ano, mas também fora por lesão, também uma lesão um pouco estranha aí também, né? E depois, no decorrer do jogo, ainda tivemos a saída por lesão do Wendel. Então ficamos basicamente sem lateral esquerdo, porque tá com o Patrick como tá sem lateral esquerdo. E aí a pergunta que não quer calar é essa, né? O que acontece no São Paulo? É difícil a gente entender tudo isso, tanto tempo só treinando, trabalhando, recondicionando, e aí você espera justamente o contrário, que os jogadores se fortaleçam, se recuperem, quem está lesionado volte. E o que acaba acontecendo não volta nenhum lesionado a mais, e parece que ficaram pior ainda, ficaram mais fracos ainda, e você começa a ter mais lesões. Então acaba sendo sempre o contrário. O São Paulo tem consegue essas proezas aí, né, de ser sempre tudo ao contrário do que se espera. E continuando com tudo isso, tivemos aquela partida vergonhosa contra o Grêmio, aquela partida vexatória, partida horrível, assim, não dá nem para ficar comentando muito, porque não tem o que comentar, pegar tudo que aconteceu naquele jogo e jogar fora e fazer tudo 100% diferente daqui para frente, porque foi assim, lamentável, disparado a pior partida do São Paulo no ano, disparado mesmo, não tenho a menor dúvida, assim, em termos de organização tática, em termos individuais, em termos de vontade, de pegada, né, uma coisa que a gente raramente está reclamando dos jogadores esse ano, é disso, né, de vontade de pegada, e nesse jogo contra o Grêmio faltou muito, assim, eles estavam realmente em outro mundo. A exceção só do Rafael, lá no gol, que conseguiu ainda fazer algumas boas defesas e garantir que o vexame não fosse ainda pior do que o que foi. Mas isso não é mérito nenhum pensando no time, na coletividade, é mérito apenas do Rafael. Crespo também, assim, para mim, de longe a pior atuação do Crespo. Eu já tenho
achado em alguns momentos que o Crespo está demorando muito para entender o jogo, demorando muito para ser criativo ali nas soluções, principalmente no decorrer da partida. Algumas situações até na escalação eu entendo alguns erros ali, mas nada muito gritante. Mas no decorrer da partida eu tenho percebido que ele está tendo uma certa dificuldade de fazer a leitura do jogo e fazer as substituições ali corretas para melhorar o que o São Paulo não está tendo de bom na partida, ou explorar o ponto fraco do adversário. Enfim, muita gente falou, por exemplo, que ele tirou o Alan Franco, né, no intervalo, saiu do esquema 3 zagueiros, mas tirou o melhor zagueiro. E realmente isso concordo totalmente com quem falou isso daí. Eu acho que é complicado, ele deveria ter tirado outro zagueiro, a não ser que for realmente por uma questão física. O Alan Franco não podia jogar mais de 45 minutos, senão ia ser mais uns machucados, alguma coisa assim, né? Mas caso contrário, não era para ter tirado o Alan Franco. Mas aí, como a gente não sabe de fato o motivo, então não vou aqui também entrar, né, nessa questão. Mas eu acho que ele poderia ter feito outras coisas no decorrer do jogo, outros jogadores que estavam assim muito mal, que ele poderia ter tirado antes, e ele não o fez, né? E em algumas outras partidas eu também percebi situações parecidas com essa, né? Colocar o Luiz Gustavo no final, já perdendo o jogo, eu não entendi. Foi só acho que para dar ritmo pro Luiz Gustavo, né? Porque colocar um primeiro volante assim num jogo que você tá perdendo no final do jogo não tem muita explicação, né, da maneira que foi. Mas no mais, assim, tá ficando difícil, né, pro São Paulo, questão de classificação no campeonato, questão de vaga na Libertadores, tá ficando bem complicado. Nada impossível, mas complicado. A mesma distância que o São Paulo tem hoje para sair da zona sul-americana é a mesma distância que o São Paulo tem para entrar na Libertadores. Então tá bem parelho ali, são acho que 5, 6 pontos de diferença, tanto para o mal quanto para o bem, né, aí nesse caso. E então acho que ainda dá para sonhar com isso, desde que realmente tenha evolução no time, que o Crespo entenda algumas coisas aí e comece a melhorar. E essas questões das lesões que parem de assolar tanto o time, né? Eu tô vendo algumas pessoas, algumas páginas focadas no tricolor falando, por exemplo, de repente ser melhor para o São Paulo não se classificar para a Libertadores, pensando muito naquela questão de montar um elenco mais modesto, reduzir um pouco a expectativa do clube, da torcida, da imprensa com relação ao ano do São Paulo, porque quando se fala em São Paulo e Libertadores a expectativa sempre é muito grande, né, devido a essa estigma que o São Paulo tem com a Libertadores, o quanto a torcida também abraça o clube em Libertadores. Então acaba que gera muita expectativa dentro do ano do São Paulo, e aí as contratações acabam acontecendo, pelo menos uma ou outra, num padrão um pouquinho maior, justamente por conta de tudo isso, de todo esse contexto, e que o São Paulo fora da Libertadores isso não aconteceria. Eu tendo a não concordar muito com isso, assim, mas pensando mais com o coração de torcedor, né? Pensando mais com o coração de torcedor, eu tendo a não concordar muito com isso. Eu sempre quero ver o São Paulo nas cabeças, sempre quero ver o São Paulo brigando, independente de situação financeira. Eu sempre quero que ele tenha a melhor classificação possível, o melhor time possível. Então é difícil para quem é torcedor, para quem aprendeu a amar esse clube do jeito que era nos anos 90, no começo dos anos 2000 ali, né? A gente pegou aquela época lá, 2005, 6, 7, 8, e até antes disso, nos anos 90, lá com o Bi da Libertadores, e depois também teve alguns outros anos ali, alguns títulos legais ali, marcantes ali, ainda no decorrer dos anos 90, final dos anos 90, aí começou os anos 2000 rateando um pouquinho, mas aí em 2004, 2005 já melhorou, foi bem, e aí agora a gente passa aí por essa recessão gigantesca, né? Mas para quem é acostumado com isso, quem se acostumou com isso, aprendeu a amar o São Paulo naquela época. Eu sou de 1988, então peguei justamente esse período ali quando eu era criança, adolescente. Então é difícil você ficar se contentando com esse tipo de situação. Ah, vamos ficar só com Sul-Americana, que é melhor, que aí pro financeiro do time vai ter uma folha salarial menor, um time mais modesto e a expectativa vai ser menor e tal. É difícil para mim, quanto torcedor,
normalizar esse tipo de ideia, né? Como gestor, como administrador, como uma pessoa que tem formação em finanças, que trabalhou muito tempo em banco, eu entendo sim esse lado, né? Financeiramente falando, pode ser uma saída para o clube, para reduzir gastos que eles acabam não conseguindo reduzir pela pressão externa, pela pressão de torcida, de imprensa, pela pressão de manter um legado, de manter um nome, de manter uma mínima respeitabilidade aí no cenário do futebol sul-americano quando se trata de Libertadores. Então, sem dúvida, o São Paulo acabaria montando um time mais modesto e tudo, e isso ajudaria assim a equilibrar, a equacionar um pouco essa conta toda aí. Mas assim, é difícil, eu não sei precisar para vocês assim o que eu prefiro, qual que seria a minha opinião. Eu tendo muito a ficar com o lado do coração tricolor, eu quero São Paulo sempre lá em cima, sempre nas cabeças. É Libertadores, eu amo Libertadores, Libertadores é paixão do São Paulino, e é difícil quando você lida com tanta paixão no clube, você pensar naquela história de dar um passinho para trás para tomar impulso, como a gente fala muito na vida profissional, na vida financeira, enfim. Se fala muito isso, é algo real, né? Dar um passinho atrás para tomar impulso e aí lá na frente crescer muito mais. Então eu acredito que a ideia seria nesse sentido, mas dentro do futebol, que envolve tanta paixão, é difícil você ir muito nessa linha, mas não critico não, se isso acontecer eu vou entender, eu vou torcer para que de fato saibam levar da maneira correta, para que realmente esse passo atrás seja um impulso para melhorar lá na frente, que não seja só mais um ano aí perdido, como tantos outros aí que a gente vem tendo nos últimos tempos. E aí contrasta muito com o que veio agora, né, da dívida, redução de dívida, superávit e tal. Mas um superávit que eu sinceramente achei pequeno, né? Por tudo que fizeram, pelo tanto que abriram mão, pelo tanto de jovem que abriram mão. Um superávit muito pequeno, os indicativos que vêm aí de todos os estudos é de que é um superávit que não é sustentável, que o futebol está gastando muito, e com certeza o salário dessas grandes estrelas que não jogam, as grandes estrelas que vivem mais lesionadas do que tudo, é o que mais está impactando nisso tudo, não tenho a menor dúvida disso. Então isso precisa ser equacionado de alguma maneira. E os jovens seria a solução, de fato, na minha visão, né? Na minha visão, os jovens seriam a grande solução. Esses jovens poderiam ainda estar aí, maturando, melhorando, para que no próximo ano a gente tivesse uma folha mais baixa, porém com jovens talentos na flor da sua idade ali, performando, sem se machucar toda hora, jogando bem, chamando a responsabilidade, porque teriam ganho bastante experiência no decorrer dessa temporada. Mas não foi o que aconteceu, né? Preferiram vender todo mundo ao preço de banana e ficar com os velhos lá, e aí teve agora um superávit enganador de um mês, por conta de todas essas vendas malucas, mas que a gente sabe que não vai se sustentar nos próximos se não continuar vendendo mais e mais e mais e mais dentro desse preço de banana aí que fizeram com os últimos jogos. Então assim, não sei o que vocês pensam aí, comentem sobre tudo isso aí que eu falei agora, sobre essa questão de São Paulo não ir para Libertadores, a questão desse superávit aí enganador que o São Paulo teve agora. O que vocês pensam sobre tudo isso aí? Vocês acham que tá legal esse superávit? Vocês são a favor do São Paulo não ir para a Libertadores no próximo ano, para viver um ano de recesso mesmo forte aí com relação a elenco e tudo mais, para reduzir um pouco a expectativa de tudo? O que vocês pensam aí sobre essa parte? E no mais, amanhã temos aí um jogão pro Mirassol, né? O Mirassol vem aí arrebentando, sensação do campeonato. Vai pegar um São Paulo aí esfacelado, um monte de lesionado, um monte de gente fora, com a moral lá embaixo, enquanto os caras estão lá em cima. Infelizmente a tendência aí é a gente tomar um atropelo aí do King Naldo e seus companheiros aí do Mirassol. Não tenho muita expectativa para esse jogo. Claro que vamos assistir, vamos acompanhar, vamos analisar, torcer e, enfim, gravar um vídeo depois, né, com as impressões, como a gente sempre faz.
mas infelizmente a expectativa ela é a menor possível diante de tudo que a gente está vendo. Esperamos sim uma reação do nosso tricolor, mas é difícil acreditar, ainda mais do jeito que está esfacelado e contra o Mirassol tão encaixado jogando tão bem, né? Mas vamos que vamos continuar sempre na torcida, é tricolor hoje, amanhã e sempre. Tamo junto, rapaziada, obrigado aí pela compreensão dos acontecidos de ontem, espero que isso não aconteça mais e até sexta-feira com mais um giro aqui no canal do Rafael Tricolor. Falou, tamo junto!